Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento Instituto Cultural e Social Plenitude. Estamos localizados na Rua Doutor Sérgio Meira, 41, Barra Funda, São Paulo. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com. No ar, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Salve, salve galera, mais um Umbanda Consciência e Juventude, eu sou o Franz e hoje vamos dar sequência aí aos nossos programas. Obrigado pela sua audiência nessa noite de quarta-feira, você que está no seu carro, você que está na sua casa, você que está nos acompanhando por celular, por computador. Eleve seu pensamento a Deus junto comigo, para que a gente possa pedir a Ele todo o amparo, todo o auxílio, para que essa hora transcorra em paz. Tudo bom, Flávio? Tudo ótimo, saudações de paz e amor cósmicos, meus queridos irmãos que nos acompanham aí das casas, dos locais de trabalho, dos carros. Gratidão pela permissão que vocês nos dão de estar aí ao lado de vocês, né, servindo a luz, servindo aos planos superiores, tentando espalhar um pouco da consciência crística, da consciência universal, dentro, claro, da linguagem umbandista, para você, meu querido irmão de fé. Então é com o meu cardíaco transbordando de amor, de gratidão, de felicidade que estamos juntos com vocês em mais um programa Umbanda, Consciência e Juventude. E dando um abraço ao nosso querido irmão Paul, que hoje não pôde estar com a gente, mas está em pensamento, está em união de sintonias. Obrigado, Paul. Tamo aí, esse programa também é para você. E falando no POME, como vocês, algumas pessoas já sabem, eu tenho muita intimidade com algumas doutrinas do Oriente, sou professor de yoga e na Índia as pessoas têm o costume de acordar de manhã e lavar as narinas todos os dias. Isso ajuda em muito o processo respiratório. Hoje nós vamos falar de tecnologias espirituais, então fica aí a dica. Quem mora em São Paulo, vocês estão percebendo que o nosso ar, a qualidade está péssima aí, então vamos... Quem lembrar, fica aí a dica, lavar as narinas de manhã, vocês vão ver como vai melhorar muito o processo respiratório de vocês. E é uma tendência dentro do terreiro, né? Dentro do ambiente da Umbanda, de agregar muitas tecnologias para o mesmo fim. E uma das tecnologias que a gente tem usado, que a gente divulga muito dentro da Umbanda, porque se faz necessário, é o yoga. E a gente está aqui com o Flávio, vamos falar um pouquinho dessa tecnologia, vamos abrir para outras. Qual que é o benefício do yoga? Porque parece que o umbandista ele tem uma preocupação muito grande com o espiritual, mas às vezes o corpo fica a desejar. Fala um pouco disso, qual foi a sua... Como foi a sua iniciação no yoga? Como que você viu isso dentro da Umbanda? Falo sim, querido irmão, mas antes vamos para um breve intervalo e nos vemos no próximo bloco, onde eu vou discorrer sobre a união do corpo com o espírito dentro do conceito da Umbanda. Então, muito obrigado mais uma vez pela audiência e até o próximo bloco do nosso programa Umbanda, Consciência e Juventude. Está no ar, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento Instituto Cultural e Social Plenitude. Estamos localizados na Rua Doutor Sérgio Meira, 41, Barra Funda, São Paulo. Maiores informações no e-mail
umbandaconsciente@gmail.com. No ar, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Voltamos em instantes. Voltamos aí com o nosso segundo bloco. Agora sim, Flavinho, me fala um pouco mais do yoga, da presença do yoga dentro da Umbanda, e a gente vai discorrer aí da importância dessa tecnologia, o porquê, o que é o corpo são, mente são, qual que é a necessidade do yoga, necessidade não, a importância do yoga para o ritual religioso, espiritualista de Umbanda. Vamos discorrer. O yoga é importante, Flavinho? Para que o yoga serve? Sim, o yoga é muito, muito importante. E primeiro vamos entender um outro conceito. É o conceito de holístico, né? A palavra holística vem de holos, que significa o todo. Então, o ser humano, ele é um sistema muito complexo, composto de vários corpos, né, várias camadas vibracionais. Aí a Umbanda estuda 7, dentre essas 7, 4 que são as mais perceptíveis, seria o físico, o mental, o emocional e o espiritual. São corpos bem definidos. Embora sejam bem definidos, eles não trabalham separadamente, eles trabalham dentro do conceito de todo, na totalidade do ser que você é. E o yoga é uma forma de você acessar, trabalhar as energias sutis dos outros corpos através do corpo físico. Hoje, um dos grandes problemas aí do esoterismo, né, das escolas esotéricas, é que nem todas têm esse conceito holístico de um todo, e elas trabalham então os corpos de forma separada. E o yoga, dentro, claro, do contexto da totalidade, ele cuida da parte física, afetando também a contraparte espiritual. Como que isso é feito? Então, os indianos, né, não só os indianos, mas os orientais, de uma forma geral, eles mapearam muito bem o corpo humano em meridianos, chakras, linhas de energia. E o yoga, ele, através de combinações de movimentos corporais e de respiração, você trabalha esses meridianos, essas linhas de energia, proporcionando um equilíbrio energético. Somado a tudo isso, tem a parte prânica da coisa. A energia prânica é a energia que nós absorvemos através da nossa respiração. Então, o yoga, ele traz autoconsciência respiratória para que você otimize a absorção da energia prânica. Hoje, nós respiramos de uma forma muito errada. E o yoga nos traz um pouco dessa autoconsciência da respiração. Então, respirando conscientemente, nós trabalhamos a nossa energia prânica, o nosso campo prânico. Nos movimentando conscientemente, somado à respiração, a gente promove um melhor circular de energia pelo seu corpo. Então as energias, elas não ficam estagnadas em órgãos, em tecidos, porque você desbloqueia os meridianos e permite que a energia circule de uma forma mais harmônica. Tem a contraparte endócrina disso tudo, porque você faz posturas específicas, onde você, através do movimento corporal, você vai massagear glândulas específicas, fazendo elas produzirem os neurotransmissores específicos, e você vai chegar num estado desejado, seja de tranquilidade, seja de concentração, de presença. Trazendo tudo isso que eu falei para o contexto mediúnico, lembrando que o corpo é o veículo do espírito, dá para
ter uma ideia do quão é importante você estar com o seu instrumento afinado. Eu gosto de fazer uma metáfora dizendo que nós funcionamos como um rádio, tentando, né, e através dos processos religiosos, iniciáticos, nos sintonizar às rádios de frequências superiores. O que acontece é que não adianta nada a sua consciência estar desperta, ou seja, o interior do seu rádio tá funcionando, as placas, os chips, e a sua antena, ou seja, o seu corpo físico estar enferrujado. Você não vai conseguir se sintonizar às rádios de frequência mais elevada. Então, por isso que é muito importante você pegar um bombril de vez em quando e limpar a sua antena. Às vezes até é muito comum a gente ver, hoje em dia não mais, né, com a televisão digital, mas antigamente era comum você ir nas casas e ver um bombril espetado no alto da antena para melhorar a recepção. Então o yoga ele funciona justamente como esse bombril, proporcionando, além de uma melhor qualidade de vida, uma facilidade, uma clareza maior no processo mediúnico, que é a base da religião de Umbanda. Muito bom, muito boa explicação. Eu acho que não adianta, né, eu ter todo um procedimento, uma ligação espiritual muito bem organizada, uma ligação consciencial através dos rituais, e eu não cuidar do meu corpo. Até porque o não cuidado do corpo mostra que alguma sintonia está fora, né, Flávio? Sim, o cuidar do corpo seria já num segundo estágio, né? O primeiro estágio é você perceber o seu corpo, coisa que poucos umbandistas fazem, até pelo fato de que o umbandista, ele sempre, isso é uma coisa que particularmente eu discordo, ele sempre está apoiado em alguma força, então é sempre um guia, ele sempre está olhando para fora. Isso é algo que as escolas da Fraternidade Branca Universal me ensinaram, é que nós, como sendo portadores da centelha divina, um pedacinho de Deus dentro de nós, nós temos todo o poder, sim. Agora, estamos num grau consciencial que precisamos de auxílio externo simplesmente para perceber o quão poderoso nós somos. Então, num primeiro momento, o yoga faz você se perceber. Nossa, como eu estou respirando sem consciência, ou como eu estou desequilibrado, porque as posturas, elas mostram muitas coisas, né? Principalmente as posturas de equilíbrio. Se você não consegue permanecer numa postura de equilíbrio, isso é um indicador de que o seu interior está desequilibrado. E aí, voltando para aquela premissa universal, como é que você pode fornecer uma coisa que você não tem? Como é que você pode ir para um trabalho espiritual, não vou nem dizer religioso, espiritual, transmitindo equilíbrio para as pessoas se você mesmo não está equilibrado no seu interior? Então, num primeiro momento é muito importante que o umbandista ele se perceba, e o yoga é uma das muitas ferramentas que proporcionam isso, né? Às vezes o cara vem e bate no peito, né, e chama e grita no caboclo e grita, né, e brada, né? E brada, e realmente ele consegue trabalhar com um enredo de forças vasto e legítimo, mas o cara não consegue ficar 2 minutos em silêncio num quarto escuro, concentrado na própria respiração, né? Lembrando que, gente, a caridade, né, nós estamos aqui, o nosso trabalho espiritual, ele é solidário, mas ele, além de tudo, tem que promover a própria evolução, né? A evolução consciencial da pessoa, a própria cura, né? Então, não adianta nada. É claro, dentro de um espectro universal, adianta muito, né? Claro, o trabalho de caridade ele é muito importante, mas focado na evolução do seu espírito, não é o suficiente. É necessário, mas não é o suficiente. Você precisa se perceber em relação à criação. E a autoconsciência corporal é uma tecnologia, né? Já que nós estamos falando de tecnologias, é uma tecnologia que os orientais
trazem bastante, né? E não só os indianos com yoga, mas você vê os orientais através do Kung Fu, do Tai Chi Chuan e de muitas outras formas de você manipular energias através do movimento corporal. Prova disso é a percepção, né? Do lado espiritual, a percepção de uma incorporação, né? A gente vê cada incorporação com base no ego que dá até desgosto, né? Porque o que acontece? A pessoa incorpora e não entende que aquela incorporação, aquela cura, aquele atendimento através do mentor que é feito é a cura para si mesmo. Então, quando eu estou incorporado no meu guia, eu estou sendo curado. Quando o meu guia está interagindo através do meu corpo para uma pessoa, eu estou sendo curado, né? Sim. Os umbandistas, na verdade, eles precisam se desprender de alguns conceitos que foram erroneamente programados em nós, que esses conceitos que legitimizam o ritual, legitimizam a atitude, né? E na verdade não é bem assim, porque quanto mais sintonizado você tiver com as suas forças, mais sutil vai ser o processo de incorporação. Então, o trimelique que muitas vezes o médium sente, na verdade é um choque no sistema, um choque elétrico no sistema nervoso central dele, que ele tá no 110 e foi ligado numa tomada 220, né? Na verdade não tem nada de bonito nisso. Prova que a sua frequência eletromagnética estava muito distante da frequência do seu guia. Então, conforme você evolui como médium, como trabalhador da luz e eleva a sua frequência, a tendência é o processo de incorporação ficar cada vez mais sutil e natural. Vem, acoplou, foi embora, veio outro, acoplou, é um entra e sai que o consulente nem percebe. E isso não tem nada a ver com a profundidade. Quanto mais sutil, mais profundo fica a incorporação. Profundo porque a minha ferramenta, o meu corpo, o meu templo, ele está preparado para a profundidade daquele conhecimento, daquela sabedoria do médium, do médium e do espírito, né? O espírito que está aí, que envia as suas energias para que tenha manifestação mediúnica. Então, não confundam o sutil que o Flávio expressou com a profundidade do conhecimento, a profundidade do transe. Uma coisa é um transe profundo. Transe profundo eu estou com a frequência tão alinhada, tão positivada, tão elevada, que a conexão que eu tenho com o guia, com o orixá, com a divindade, é muito mais proveitosa. Eu consigo beber muito mais dessa fonte porque eu consigo enxergá-la. E o corpo, sim, ele tem que ser um veículo, um templo preparado de forma multivibracional e multiperceptível. Eu estou dizendo isso com relação ao yoga, para que você entenda o seu processo de respiração, para que você entenda e aceite a sua limitação e comece a superá-la, para que você se posicione de uma forma mais equilibrada em todas as suas ações. Todos os desequilíbrios do corpo retratam somente o desequilíbrio da mente, o desequilíbrio espiritual, que é uma cascata, né? O do corpo retrata o desequilíbrio da mente, o da mente retrata o desequilíbrio espiritual, né? E não adianta, é o que a gente faz muito aqui no Plenitude. Nós temos um desenvolvimento onde o processo ele está sendo voltado para o interior. Então eu não me importo, como sacerdote, que o médium saiba o nome do caboclo, do preto velho de princípio. Por quê? Porque isso vai acontecer quando o médium tiver maturidade espiritual, ou seja, essa frequência elevada a ponto de entender
a função daquela energia, a ponto de receber o melhor do que aquela fonte de luz está me passando. O ponto é enxergar internamente, enxergar se olhando para o espelho, olhando para o seu corpo, olhando para a sua volta e se pondo como transmutador, como transformador, como movimentador do seu próprio eixo, da sua própria existência, da sua própria evolução. E se não é assim, não é legítimo. Não adianta eu, dentro do processo aqui, conversar e falar de história de Umbanda, e falar de orixá, e falar de guia espiritual, e as suas diversas funções, se o processo interno não está bem resolvido. Eu vou formar um médium incompleto. Eu vou formar um médium ruim. Por quê? Porque ele vai de duas uma. Ou ele distorce os valores e acaba prejudicando o próximo, que é o caso mais extremo, é o caso que a gente vê e a gente vivencia os absurdos aí que alguns médiuns fazem em vários pontos. Ou então ele não consegue transformar a sua própria vida, que é um processo muito mais doloroso. Um é mais drástico, porque você acaba influenciando no meio pro próximo de forma catastrófica, e o outro é mais doloroso. Você não consegue se curar, a sua vida começa a ir para baixo, e é um ponto onde faz com que o umbandista fique descrente, ou fique se apoiando somente no externo. Meu pai Ogum, meu pai Xangô, minha mãe Yansan, e deixa de olhar as suas próprias responsabilidades. Então, eu acho que fazendo um paralelo aí e agregando a força, o conhecimento ancestral do yoga, o conhecimento espiritual do yoga, o umbandista ele começa a sentir ser parte e conectado com esses mundos. O mundo físico, quando eu percebo que o físico é consequência daquilo que eu vibro na minha mente, que é consequência do que eu carrego no meu espiritual. Essa é a função do yoga. Essa é a função dessa ferramenta que dentro do Plenitude eu espero, aí fica a sugestão para todos os outros sacerdotes que possam estar ouvindo, para os outros templos, que tire um momento, tire um dia da semana, é aquilo, né? O umbandista ele é acostumado a pensar só no contexto da gira. E lembra que a gira acontece em um dia da semana. Não sei os casos que, tem gira todos os dias, né? Mas você precisa desenvolver e aceitar ferramentas, assim como o Caboclo das Sete Encruzilhadas nos elucidou, em vários dias. Então eu tenho o dia sim da yoga, e inclusive fica o convite. É que consciência o pessoal não quer, né? O pessoal quer facilidade. Né? O pessoal quer facilidade. Mas fica o convite para aqueles que que querem ter essa consciência do yoga. Não é porque é o Flávio, mas é porque é uma consciência que está entrando na minha cabeça também. Eu estou num processo de conscientização do corpo, eu estou num processo de transmutação íntima. Então, eu só passo aquilo que eu vivencio. Então, passo para vocês, fica aí o convite para que vocês venham participar de uma vivência de yoga muito diferente de uma aula de academia. É importante isso ficar claro, irmão, porque quando se fala em yoga hoje, vem muito o conceito estético da coisa que é vendido aí nas academias, né, nos grandes centros de fitness. Aqui o nosso objetivo não é esse, tanto é que a nossa turma, o perfil é completamente variado. Então nós temos desde pessoas com um pouco mais de idade, que tiveram várias cirurgias pelo corpo, até pessoas jovens, completamente flexíveis. Então não existe competição, ninguém vai observar o que você está fazendo.
sem ser eu, obviamente, o professor, porque o objetivo é olhar para dentro e perceber o quão vocês são especiais, o quão vocês são seres de luz e quão importante é vocês estarem bem para a missão que o espírito de vocês optou de livre e espontânea vontade a exercer aqui na terceira dimensão. Até porque essa questão, a pessoa que tem dificuldade com observação, é uma coisa muito legal, que é: alguém está olhando aquilo que eu não consigo ver. Exato. Né? Exato, e aí cai algumas barreiras. Aí, naturalmente, o nosso ego começa a colocar as barreiras para que eu possa me proteger de uma coisa que eu não quero ver, mas que está perceptível para o mundo, mas que está perceptível através do meu corpo, mas que está perceptível pelo espírito. Então fica aí, falamos na tecnologia do yoga. Vamos para o próximo bloco, vamos dar um intervalo para falar de outra ferramenta que aqui no Plenitude é uma verdade, que fica de sugestão para outros centros de evolução de Umbanda. Axé. Está no ar, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento Instituto Cultural e Social Plenitude. Estamos localizados na Rua Doutor Sérgio Meira, 41, Barra Funda, São Paulo. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com. No ar, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Voltamos em instantes. Voltamos aí com o nosso programa, falando de tecnologias espirituais. E outra tecnologia que é uma verdade aqui no centro é a tecnologia do Reiki, onde 90% da corrente mediúnica do Templo Plenitude é reikiana e aplica isso. E fomos aí elucidados, mais uma coisa que o Flavinho trouxe. A gente já tinha vivenciado isso dentro da casa que a gente tinha um trabalho emprestado, então tinha um dia da semana e a casa tem alguns reikianos, né? Só que o reiki dentro da Umbanda ainda causa choques para as duas comunidades, né? Tanto na comunidade do reikiano como na comunidade da Umbanda. E Flavinho, como que você está nas duas comunidades? Sim, ativamente nas duas. Ativamente nas duas. Como que você vê isso e quais são os comportamentos e a percepção que cada um dessas comunidades tem que ter? Bom, em primeiro lugar é uma infelicidade que o Reiki ele ainda seja visto como doutrina e não como tecnologia. Infelizmente, enquanto o Reiki for visto como doutrina, não poderá ser somada a outras escolas aí que visivelmente precisam expandir os horizontes e precisam evoluir. É muito importante nós entendermos esse contexto da evolução. Para que você tenha uma vida alegre, próspera, saudável, enfim, abundante, você tem que estar em fluxo com o universo. Você precisa se movimentar junto com ele. O universo ele está em constante expansão. Hoje, o universo ele está um pouquinho maior do que ele era ontem. Então, por consequência, holograficamente falando, para você estar bem com o universo, hoje você tem que ser um pouco mais do que você foi ontem. Você tem que estar um pouco mais evoluído do que você foi ontem. Por que não trazer isso para o contexto das doutrinas, dos ritos, das religiões? Percebem como as religiões não estão se movendo em fluxo com o universo, que está em constante expansão?
Então, entender o Reiki como tecnologia é o passo inicial para agregar ela nesse processo expansivo que todo grupo, toda religião, toda doutrina tem que ter para se mover em fluxo com o universo. Infelizmente, as pessoas não querem entender o lado tecnológico da coisa e começam a colocar barreiras dogmáticas, né? Não, porque a Umbanda é 100% brasileiro e o Reiki é algo que vem do Japão, que vem do Oriente. Meus queridos, o quanto das consciências que nós trabalhamos na Umbanda não são orientais? Só um parênteses, né? Quem fala que a Umbanda é 100% brasileira não estudou direito, né? A religião de Umbanda, ela foi fundada no Brasil. Mas a palavra Umbanda, que quer dizer cura, não é brasileira. É uma palavra de Angola. Sim, e inclusive tem algumas linhas de raciocínio que dizem que essa palavra ela foi recuperada, né, na África pelos angolanos, mas ela não é nem desse planeta, ela vem de Aumbandan, é uma palavra muito mantrada nos templos atlantes, nos templos lemurianos. Então tem muita coisa aí que precisa ser estudada. Então as escolas, elas precisam realmente resgatar aí as raízes, né? Entender, e principalmente quem faz essa separação dentro da Umbanda não entendeu a palavra do Caboclo das Sete Encruzilhadas. Então vamos agregar, vamos aprender, vamos ensinar, mas não vamos renegar. Exatamente. E uma vez desmistificados, né, todos os conceitos, vamos entender o que é o Reiki. O Reiki é uma técnica onde você canaliza a energia Chi ou a energia Ki do universo e transmite isso para uma pessoa específica, para um local específico, para um órgão específico, enfim. Tudo tem uma energia vital. Então, esse microfone que nós estamos usando, ele tem uma energia vital. A cadeira que eu estou sentada tem uma energia vital. Eu, Flávio, tenho uma energia vital. E essa energia vital, ela vibra de acordo com o seu grau evolutivo. O Reiki é a energia vital do universo. Então, é uma energia de frequência altíssima que canalizada através de símbolos específicos, nós conseguimos transmitir para as pessoas, para os locais, para situações. Então ela é uma energia conscientizadora e ela atua principalmente no processo de conscientização. A cura é um dos primeiros estágios da conscientização. Então, quando nós curamos através do Reiki, o que nós estamos fazendo? Num grau micro, nós estamos conscientizando aquela célula, aquela molécula, aquele tecido, de que ela é perfeita, de que ela é luz, ela vibra luz. Num grau um pouco maior, a gente conscientiza a pessoa, o ser, da onde ele está oscilando energeticamente, para deixar a célula do corpo dele achar que ela não é perfeita. E num grau multidimensional, a energia vital universal Reiki, ela conscientiza as influências externas. Então, explicando um pouco mais, para os irmãos umbandistas, quando a ferramenta do Reiki é usada por si só o Reiki e a pessoa está obsediada, o que o Reiki faz? O Reiki descarrega a pessoa? Não. O Reiki vai injetar fótons
fótons, partículas de luz no campo eletromagnético, tanto do médium quanto do obsessor, e eventualmente, por que eu digo eventualmente? Porque, como todo processo de conscientização demora um certo tempo, ele não é instantâneo como um descarrego, mas eventualmente o próprio obsessor vai perceber a sua posição em relação ao universo, em relação ao obsidiado, e vai falar: opa, não é certo eu estar aqui. Para onde eu tenho que ir? Qual que é o caminho? Alguém vem me orientar? E a partir daí a evolução acontece. Quando nós trazemos isso para o trabalho de Umbanda, percebe como as coisas são complementares? Porque você descarregar não quer dizer que você vai conscientizar. Lembre-se que no universo nada se perde, tudo se transforma, nada deixa de existir. Então quando você tira uma coisa de uma pessoa, e o que você vai fazer com isso? Para onde vai isso? O que vai ser feito? Quando nós incorporamos a tecnologia do Reiki, quando nós trabalhamos com a energia vital universal, que por sua essência é conscientizadora, ela complementa muitos dos processos mediúnicos na Umbanda, que dependendo do terreiro, se não tiver um condutor bem consciente, pode deixar aí algumas pontas soltas, né? E isso não, o que eu estou falando não é novidade. Os umbandistas sabem que é comum às vezes você ver um médium chegar em casa carregado, ou você ver um médium que ajuda as pessoas, mas na vida dele nada dá certo, né? Então E não deveria, né? Não deveria. Então, se isso está acontecendo, é porque dentro do ritual de Umbanda alguma coisa está falha. E o Reiki, não digo que complementa isso, até porque são energias diferentes, mas o Reiki ele vai dar uma harmonização melhor e evitar que essas falhas reverberem no médium, reverberem na casa, reverberem no consulente. Então hoje eu acho sensacional quando um guia incorporado dentro do ritual de Umbanda aqui do CJ chama um Cambone reikiano e pede para ele aplicar a energia vital universal Reiki no consulente. Eu acho isso fantástico. Isso é transparadigmático, porque imagina, do lado de lá não tem separação. Então imagina há quanto tempo eles não estavam querendo fazer essa união e disponibilizar essa ferramenta a mais, e nós, por uma simples limitação de consciência e até mesmo de ego, não estávamos permitindo esse proceder, né? Então como reikiano, eu me sinto lisonjeado de poder presenciar essa união, e como umbandista eu me sinto muito seguro, porque eu tenho certeza que as duas forças elas se complementam e só promovem melhores resultados para todos os envolvidos, né? A nossa percepção, a minha percepção com o Reiki dentro do terreiro é uma percepção muito agradável, porque muitas vezes quando eu falo, por exemplo, num obsessor, vem aquela conotação do cara que está sendo perseguido por alguém que não gosta dele. E na verdade a gente começa a perceber que esses espíritos eram afins por uma série de procedimentos. E qual que é a vertente do umbandista, ou do descarrego, né? Do descarrego é aquela energia negativa que precisa ser descarregada na Terra para ser transmutada como se fosse uma energia feita de adubo para nascer uma flor, uma árvore. Muito bem. Quando o umbandista ele trata essa energia, ela trata a energia como um lixo, lembrando que a energia nunca se perde, e energia por essência é neutra, simplesmente é energia. Quando eu entro num processo de descarrego com uma conscientização e uma ferramenta do Reiki, eu promovo uma harmonização dos corpos eletromagnéticos, dos chakras, para que o guia consiga fazer uma evolução consciencial
nos dois. Então, eu tiro o meu animismo. O que o reiki promove? Ele mata o animismo. Ele mata o arquétipo do ser negativo, que precisa ser punido, que precisa... Não, e mesmo que a pessoa, no seu nível consciente, e a sua crença for essa, o espírito que está do outro lado, que na verdade precisa de ajuda, ele não sofre mais essa influência. Por quê? Porque o reiki, ele dá a equalização necessária para que um não influencie mais o outro de forma negativa. Exatamente. E uma outra coisa muito bonita que os umbandistas de forma geral precisam perceber isso, é que nós estamos em num estágio que nós chamamos de transição planetária. Então nós estamos saindo de um período de guerras, né, um período de combates, e entrando num período onde o amor universal vai reinar. E a Umbanda tem que começar a trazer isso, porque a Umbanda, vamos e venhamos, meus queridos irmãos de fé, ela é uma religião de embate. Ela é algo que promove o embate. E aí eu convido você a fazer uma reflexão. Quando você coloca suas guias, principalmente as de esquerda, você se sente mais amoroso ou mais poderoso? E o lance, isso que o Flávio falou é uma verdade, mas esse embate deveria ser feito com o ego. Essa purificação, esse responder o porquê, esse não o combate de um ganha o outro perde, mas o combate de consciência. Então, o porquê que eu manifesto um espírito, o porquê que eu tenho um problema com aquele espírito que está na minha frente, que está encarnado, ou com um espírito obsessor, que eu chamo de obsessor, que eu rotulo como obsessor. E esse embate deveria ser, e foi desde o começo, pelo caboclo das sete encruzilhadas, foi falado de forma chaveada, com mistério, e a gente começa a entender só agora. Essa questão da prática do espírito para a caridade, essa manifestação do espírito para a caridade, não é simplesmente para o espírito humano, é para o espírito no modo geral. E a força da esquerda é simplesmente uma força de terra, que vai ajudar, vamos por assim, é a força do primeiro socorros, quando eu estou num conceito de descarrego com a força da esquerda, é o conhecimento da terra, é o curandeiro, Exu, e nenhuma dos outros cultos, e eu falo de Quimbanda com Q e Quimbanda com K. Eu falo eu tô falando dos rituais sérios, tá? Não tô falando do cara que monta um sitezinho e fala que tem uma casa de Quimbanda, até porque para você entrar numa casa de Quimbanda, você tem que ser umbanda, você tem que ser curador. Então a casa séria de Quimbanda, ela não trabalha e ela não tem porta aberta, tá? Só para vocês entenderem. Então, no conceito de nação séria, de candomblé sério, de casa de umbanda séria, o Exu é considerado orixá. E se ele é orixá, se ele é senhor da cabeça, ele só pode fazer o bem. E aí, meus queridos, em quantos terreiros aí vocês veem... essa é que é uma coisa complicada da dimensão que nós estamos, né? Que é uma dimensão muito importante, porque as nossas atitudes reverberam nos planos acima, abaixo, à esquerda e à direita, mesmo a gente não tendo essa consciência. Então, em quantos terreiros aí você vê trabalhadores, pais de santo, ovoidizando espíritos aí à torta e à direito, sendo que muitas vezes nem sempre havia essa necessidade.
O espírito ele poderia ser conscientizado ali naquele local e infelizmente foi dado um reset em todo o seu processo evolutivo. Você acha que quem ergueu a espada não vai responder por isso? E outra, vamos lembrando que tudo que a gente vê fora acontece primeiro dentro. Então, quando a gente fala de intolerância religiosa, quando a gente fala de guerra contra o umbandista, olhe para dentro de casa. Veja se você nunca acendeu uma velinha preta pro terreiro do lado, pro pai de santo do lado, pro médium do lado. Veja se você nunca mandou uma carga mental para o outro. Aquela colega de trabalho, né, que senta na frente do seu marido, que todo dia dá bom dia e chega toda perfumada, e você, né, às vezes pega uma fotinho dela e, sei lá, põe embaixo do pé esquerdo. Nem ensina, porque aí vai ficar complicado, mas entende o que eu quero dizer? Então, a guerra, meus irmãos, infelizmente, começou por nós. A intolerância do terreiro vizinho, o terreiro da mesma religião, nós estamos falando, os dois terreiros estão falando de Umbanda, começou com nós. Ponto final. Isso ainda acontece, um irmão não consegue visitar o terreiro do outro porque já é carga, é vela preta, é uns pós estranhos aí, entende? Acontece, é inveja, é um querendo ser maior que o outro, um querendo falar com o caboclo mais importante que o outro. Então, quando a gente coloca o reiki dentro desse contexto, a gente quebra muitas barreiras. Entendendo que o reiki é um harmonizador natural, a gente tira essa questão do animismo, do ego, porque o reiki não permite. E esses embates que o Franz falou, isso é experiência própria, porque vocês aí acham que eu particularmente, a pessoa do Flávio, não sofreu demandas, não sofreu choques quando se propôs a trazer a energia reiki para dentro de um terreiro, até de dentro do próprio terreiro? Sofreu e é natural, né? É natural quando a gente quer fazer quando está perto de uma grande transformação, olhe o mundo aí fora, você vê o quanto embate a gente tem. Agora, e aí um recadinho para quem gosta de fazer guerra de vela preta e tal. Tem as demandas? Tem, mas trabalhar para a luz tem algumas vantagens. Sim. Trabalhar para o lado do bem tem algumas vantagens. Algumas não, todas vantagens, né? A pessoa que acende uma vela preta, faz um trabalho dentro de um cemitério, ela não imagina a espiritualidade que a acompanha, ela não imagina e ela desrespeita o seu preto velho, ela desrespeita as suas forças, ela faz com que toda essa corrente, porque não entenda, e espero que nenhum bandista ainda acredite que você está sozinho no mundo, né? Então o que você faz só vai influenciar em você. Não, você derruba uma faixa. A nível de família, você derruba a sua família. Tô falando da família kármica, tá? Por quê? Porque se você nasceu naquela família, a ligação energética é muito, muito, muito importante e muito presente, muito forte. Então você, só de você acender a velhinha preta ali, você já derruba um grau vibratório, contexto familiar. Né? Porque semelhante atrai semelhante. Então você vai dividindo essa energia com seus semelhantes. Fora o dano que você e o choque energético que você causa no campo vibracional do seu guia, do seu mentor, do seu orixá. Então você derruba todo mundo.
Exatamente. O nosso intuito, queridos irmãos, é conscientizar vocês de que se Deus está evoluindo, se o universo está evoluindo, por que nós não podemos evoluir como trabalhadores da luz e, consequentemente, a nossa doutrina também não pode evoluir? Evolução não quer dizer que vai perder a identidade nem a legitimidade. Isso tem que ficar claro, as pessoas têm que parar de querer defender conceitos com unhas e dentes sem perceber que está atrasando todo um ciclo cósmico, quântico, universal que engloba muito mais do que elas podem entender. Fora que defender conceito entre aspas, né? Aí eu faço uma pergunta para vocês e vou deixar essa pulguinha atrás da orelha, né? Todo umbandista, ele sabe que a Umbanda foi fundada em 15 de novembro de 1908 por Pai Zélio Fernandinho de Moraes, que era um jovem, certo? Guarde essa informação. E aí, de repente, ele aparece já como um avatar, já velho, fundando a tenda da Nossa Senhora da Piedade. Se você é um bandista, se você quer conceito, quer raiz, então você sabe, claro, responder o que aconteceu nesse período. Como que ele cresceu, né? Porque nós estamos falando de um cara de 17 anos. O que ele estudou? O que ele estudou? Onde ele frequentou? Quais foram as origens? Né? Então, para mim defender o conceito, eu preciso entender todos os passos dele. E aí, meus amigos, meus irmãos, fica a dica, né? Fica a dica para que você esteja aberto para mudanças e transformações. Vamos dar um intervalinho. Até o próximo bloco. Está no ar, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento Instituto Cultural e Social Plenitude. Estamos localizados na Rua Doutor Sérgio Meira, 41, Barra Funda, São Paulo. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com. No ar, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Voltamos em instantes. Isso aí, pessoal. Então, por enquanto, por esse programa, foi essas tecnologias. É claro que a gente tem também o rapé, também o bastão de Hermès, magia divina, coach, enfim. Sim, a questão do rapé, irmão, eu acho que valeria um programa só para as medicinas da floresta, para as consciências da floresta, né? Eu acho que tem bastante tema para a gente trazer essa discussão aí para os queridos irmãos umbandistas, lembrando que, né, a Umbanda, ela é a junção, né, além de outras coisas, mas a junção da magia africana com a pagelança brasileira, então não tem como desvincular uma coisa da outra. Sim, sim. E é expansão, né? Não limitação. Com certeza. Então, da minha parte, fica essa reflexão para vocês, meus irmãos. Se o universo evolui, se Deus, Pai e Mãe evolui, por que nós não podemos evoluir? Aliás, eu digo que nós devemos evoluir e temos aí essa obrigação. E, claro, dentro daquilo que nós já sabemos, que não é muito, né? Porque se soubéssemos muito mais, não estaremos aqui encarnados, mas dentro daquilo que a gente já sabe, é um prazer compartilhar com vocês, e fica aí o meu convite para vir para o Instituto Social e Cultural Plenitude experienciar
essas tecnologias. Os recadinhos do coração é que agora, dia 21, nós vamos ter a gira de Exu. Então quem quiser se consultar com os nossos queridos compadres e guardiões, venha aqui no dia 21, a partir das 8 horas é o atendimento, abertura das portas e entrega das fichas a partir das 7h15, 7h30. Então venha aqui, esteja presente. Dia 24 nós vamos ter a última chamada para o sacerdócio, e aí o Franz pode falar um pouco mais. O sacerdócio, o nosso modelo de sacerdócio, ele traz aí a visão de Umbanda segundo o nosso irmão e pai amado Rubens Saraceni, mas agrega outros pontos de vista. Então é a parte fundamentadora a escola do Umbanda Sagrada, mas agrega o ponto de vista do olhar para dentro, a raiz da Umbanda, o culto ancestral, a história, qual que é a verdadeira história de Umbanda, qual que é o contexto. Então nós vamos discutir a Umbanda com relação à sua posição social, nós vamos discutir a estrutura que a Umbanda tem hoje como instituição, nós vamos trazer aí procedimentos de batismo, de amaci, vamos falar de guia espiritual e o seu enredo, a sua região. Vamos falar de ancestralidade, porque falar de Umbanda é falar de ancestralidade. Então vamos fazer um religare com o seu ancestral. Vamos trazer ferramentas como o Reiki, como uma das bases. Sim, a magia divina. Trazer conceitos terapêuticos, né, para que a pessoa, além de sair com todos os procedimentos rituais, né, os amacios, o fechamento de corpo, além dele sair como um sacerdote, ele possa sair como um terapeuta holístico e atuar aí como terapeuta sem envolver a parte religiosa, se assim ele quiser. Então, além de sacerdote, vamos falar de teologia, vamos falar de terapias, vamos ter um módulo para falar de Reiki, vamos ter um módulo com o Adriano Camargo de ervas, nós vamos ter um módulo para magia divina, nós vamos ter um módulo que vamos falar com o Paul para comunicação, é muito importante. E falando de magia divina, dia 26 nós vamos dar início aqui a mais uma turma de magia divina, dessa vez a magia divina dos elementais. Então dia 26, a nossa querida irmã de fé, mãe pequena da casa, Fabi Cardoso, vai estar à frente dessa turma, iniciando vocês, transmitindo os conceitos de como ativar e trabalhar com esse mistério divino para o seu benefício e para o benefício de todos que você nomear. Lembrando que a magia divina ela trabalha sempre de acordo com a lei maior, a justiça divina e os ditames de Deus Pai e Mãe. Então, que fique aí o convite, se você sentir no seu coração que deva agregar mais essa ferramenta, que, repito, trabalha de acordo com a lei maior e com a justiça divina. Dia 26 é a aula de início. No dia 29, vai ser num sábado, nós vamos estar ministrando aqui o nível 2 de Reiki. Então, o nível 2 é conhecido como a transformação, é onde você aprende a enviar a energia Reiki para o passado, para o futuro e à distância, para poder tratar de pessoas que estão em outras cidades, outros estados, outras localidades, bem como enviar a energia Reiki para eventos passados e eventos futuros. Se o pré-requisito para fazer o nível 2 é fazer o nível 1, e que nós tivemos semana passada, mas se houver um interesse, mande aí um e-mail para o Instituto Social e Cultural Plenitude dizendo: eu quero fazer o Reiki nível 1, e aí nós vamos montar aí uma outra turma. E semanalmente na programação fixa tem o desenvolvimento mediúnico às terças-feiras, às 8 horas da noite. Nós temos o ambulatório de Reiki às segundas-feiras e a nossa tão comentada aula de Yoga, Hatha Yoga, às quintas-feiras, 8 horas da noite. Então fica aí o convite, nossas portas estão sempre abertas. E em nome da minha divina presença, desejo aí um ótimo restinho de semana para vocês, um
Um beijo e um abraço no coração e da minha parte, axé. Axé para todos, até o próximo programa. Você ouviu pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento Instituto Cultural e Social Plenitude. Estamos localizados na Rua Doutor Sérgio Meira, 41, Barra Funda, São Paulo. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com.